Capítulo 18 do livro de Reis, nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei como profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividem em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que se o Deus que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Aleluia. Pode tomar seu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, pastor Carlos, diácono Dalvadísio, e a todos os demais irmãos. Sejam abraçados nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, sem mais delongas, quero trazer-lhes a mensagem de Deus para os vossos corações. O texto que lemos fala de um período sombrio do povo de Deus, um período de muita controvérsia entre os servos do Senhor. Deus, ele escolheu a nação de Israel, aliás, escolheu o povo de Israel para se tornar uma nação, e esta nação deveria ser referência, deveria ser diferente. Essa nação deveria ser o espelho para as outras pessoas. As outras nações deveriam olhar para Israel e dizer assim: esta nação é diferente, eu quero ser como ela. Eu quero adorar o Deus desse povo, porque é um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus poderoso. Eu quero ser como este povo, que é um povo feliz, é um povo alegre, é um povo que luta, que enfrenta dificuldades, mas é um povo que está sempre cantando, está sempre adorando a um Deus invisível, a um Deus que ninguém vê, mas todo mundo sabe que Ele existe. E Deus então escolhe para si este povo, para a nação, como nação eleita, como povo escolhido, como descendência de Abraão. O tempo se passa, esse povo pede a Deus um rei para que reinasse sobre eles, e muitos reis então são coroados, colocados no trono. Dentre eles nós temos o rei Davi, o rei Salomão, e muito tempo se passou até que Acabe ele assume o trono de Israel. Só que Acabe era um homem que não temia a Deus. Era a função do rei levar o povo de Deus a adorá-lo, a levar o povo de Deus a servi-lo, a levar o povo de Deus a obedecer a sua palavra, aos seus mandamentos. Acabe, entretanto, era um homem que não temia ao Senhor, que não vivia a palavra de Deus. E ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, ela era uma feiticeira, ela era uma prostituta do templo de Baal. Ela era uma sacerdotisa de Baal. E não só de Baal, como outros deuses, como Azerá ou Azera, como queiram. E esta mulher introduz o culto pagão entre a nação dos judeus. E o povo de Deus, então, eles começam a cultuar a Baal, eles começam a cultuar a Azera. Eles começam a se desviar da presença de Deus, começam a um caminho de desobediência à palavra do Senhor. Deus levanta então o profeta Elias como uma voz profética naquela nação. Ele levanta Elias, e Elias começa a pregar, começa a falar a palavra de Deus. E chega um momento
que é esse momento que nós lemos na palavra do Senhor, que ele chega até Acabe e diz assim: convoca todo o povo de Israel e traz ao pé do monte, traz também todos os profetas de Baal. Aqui ele faz menção de 450 homens de Baal, mas além dos 450 profetas de Baal, tinha também mais 400 profetas de Azerá ou de Azera. Então Elias estava ali desafiando cerca de 850 profetas idólatras, profanos, profetas que estavam levando o povo à perversão. Traz todo o povo. E quando o povo chega, Elias, ele diz: até quando vocês ficarão cocheando entre dois pensamentos? O povo de Deus, a geração de Elias, era aquele tipo de gente, aquele tipo de geração que achava que podia no domingo estar na igreja louvando a Deus, cantando hinos de louvores ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, e na segunda-feira que eles podiam ir para os templos pagãos, participar, das oferendas, dos cultos aos deuses pagãos. Eles estavam dividindo o seu coração. Parte do seu coração estava com Deus, mas a outra parte do seu coração estava com Baal. E Elias está dizendo: até quando vocês estarão cocheando entre dois pensamentos? Aleluia. Se tem uma coisa que mais deixa Deus irritado, meus irmãos, é o crente ficar em cima do muro, sem saber se é ou se não é. Verdade. É o crente ficar na indecisão. É a pessoa não ter certeza do que é. No livro de Apocalipse está escrito: a igreja de Laodiceia, Deus disse a eles: olha, porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca, porque vocês não é quente e nem frio, são mornos. O morno ninguém sabe se é o quente que está esfriando ou se é o frio que está esquentando. O morno a gente não sabe o que é. É alguém que está em cima do muro. É aquele tipo de geração que pensa que pode servir a Deus e pode servir ao mundo. É Deus. Aquele tipo de geração de gente que pensa que pode adorar a Deus e que pode viver na prática do pecado. Nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho tem sido esparramado pela nossa nação. Muitas pessoas têm sido alcançadas pelo evangelho. Muitos atores, muitas atrizes têm se achegado, se agregado à igreja, mas a maioria deles não querem deixar a sua vida promíscua, não querem deixar a sua vida pecaminosa. Muitos são homossexuais e querem continuar sendo homossexuais, mesmo frequentando uma igreja. Muitos são prostitutas e querem permanecer na prostituição, mesmo estando dentro da igreja. Muitos são idólatras e querem permanecer na idolatria, mesmo estando dentro das igrejas. A nossa geração se parece muito com a geração de Elias. O povo indeciso. Deus disse: vou vomitar vocês da minha boca, porque vocês não tomaram uma decisão. Glória a Deus. O povo estava indeciso, adorando a Deus e adorando Baal, adorando a Deus e servindo aos ídolos. E nós ouvimos ontem uma palavra de Deus, e Deus questionava conosco: que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem o Deus com o profano? Que comunhão tem o santo com o pecaminoso? O povo tinha que tomar uma decisão. Elias então chama o povo à responsabilidade e diz a eles assim: olha, tudo bem, vocês não decidiram se é Baal que é Deus ou se é Jeová que é Deus. Vou propor um desafio. Chame os profetas, peguem um bezerro, prepare o holocausto, separe os pedaços, coloca sobre o altar, mas não ponha fogo. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um bezerro, vou colocar no altar, vou separar, mas não vou colocar fogo.
E nós vamos orar. O Deus que responder por fogo, o Deus que queimar o holocausto com fogo, este vai ser o verdadeiro Deus. Este será o Deus verdadeiro. Façamos isto. E o povo disse: boa essa palavra. Essa palavra, tudo bem. O Deus que responder por fogo, nós vamos servir. O Deus que responder por fogo, nós vamos adorar. Nós conhecemos a história. Houve o derramar de Deus. Aleluia. Houve o fogo dos céus. Oh, glória a Deus. Queimou o holocausto de Elias. Aleluia. E o povo se voltou para Deus mais uma vez. Aleluia. Houve um grande reavivamento naqueles dias. Aleluia, Deus. Houve um grande reavivamento entre aquela nação. Irmãos, nós precisamos entender que avivamento não é barulho. Avivamento não é movimento. Isso aí é consequência de um avivamento. Nós temos que orar a Deus por um real avivamento na sua igreja. Mas um avivamento, pastores, que levem o povo ao arrependimento. Aleluia. Muita gente está pensando que avivamento acontece apenas num culto, onde vem um pregador, um profeta de fora, profetiza, a igreja pula, grita, a igreja sente alegria, e achamos que isso é avivamento, e não é. Avivamento ele provoca, entre muitas coisas, a conversão, a mudança. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem mudar. Infelizmente, dentro das igrejas, tem pessoas que não querem mudar, que não querem se arrepender, que não querem admitir que estão erradas. Mas eu oro a Deus por um avivamento completo, integral na sua igreja, onde todos nós possamos nos voltar mais para Deus, onde todos nós possamos nos arrepender mais, onde todos nós, toda a igreja, possa se voltar com o seu coração contrito, aleluia, em obediência à palavra e aos mandamentos do Senhor. Aleluia. O povo viu o fogo descer e eles disseram: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Versículo 39 diz: e o povo vendo, e o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Em outras palavras, estão dizendo: só Jeová é Deus. Aleluia. Só Jeová é Deus. Baal não é Deus, Aserá não é Deus, Senhor do Bom Fim não é Deus, Nossa Senhora Aparecida, entre aspas, não é Deus. Aleluia. Aleluia. Só Jeová é Deus. Aleluia. Só Ele é o Senhor. A nossa nação precisa desse avivamento. Glória a Deus. A nossa nação precisa desta conversão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para que haja um grande avivamento, como aconteceu nos dias de Elias, nós precisamos observar algumas coisas que Elias ele praticou aqui nesse momento. Primeira coisa, para que se haja um avivamento, é que se levante pelo menos uma pessoa inconformada, pelo menos uma pessoa, pastores, incomodada com a situação, pelo menos uma pessoa que não faça vistas grossas ao pecado, pelo menos uma pessoa que tenha coragem de falar a verdade. Aleluia. Pelo menos uma pessoa que tenha coragem de denunciar os pecados. Oh, glória a Deus. Pelo menos uma pessoa que tenha coragem de servir a Deus como Ele deseja. Glória a Deus. Elias, ele era uma pessoa inconformada, incomodada por Deus. Ah, Senhor, incomoda, Senhor, nossos dias. Incomoda pastores, incomoda profetas, incomoda levitas, incomoda a tua igreja, Senhor, para que nós voltemos a te adorar como o Senhor deseja. Glória a Deus. Então Elias chegou ao povo e disse: até quando vocês vão ficar assim? Glória a Deus. Até quando vocês vão ofender a Deus desse jeito? Até quando vocês vão
Desonrar ao Senhor dessa Oh, forma. aleluia. Glória a Deus. E o texto diz que o povo não lhe respondia nada. Respondeu o quê? Se eles estavam errados, se eles estavam pecando contra Deus, inconformados. Que o Senhor levante uma geração de inconformados nesses dias. Que a igreja aqui do Ouro Verde possa ser uma igreja de inconformados, de pessoas que não se conformem com esse mundo, que não se conformem com esta era, que não se conformem com os pecados alheios, que não se conforme com as coisas que eles cercam, mas que sejam incomodados pela presença do Senhor, que sejam incomodados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, para que falem a verdade, para que vivam a palavra de Deus, o avivamento de Deus nos seus dias, nos nossos dias. Aleluia. Incomodados. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com uma igreja morna. Nós não podemos nos conformar com um povo indeciso. Nós não podemos aceitar que a nossa geração seja uma geração que diz adorar a Deus, mas que também adora os ídolos. Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem de escultura, não. Nós temos muitos cantores gospels por aí se achando que são ídolos, e muitos do nosso povo os adoram. Nós temos muitos pastores e pregadores que também são ídolos, e muita gente está adorando. Verdade. Não vos conformeis com esta era, disse o apóstolo São Paulo. Aleluia. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. Então Elias propôs ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. Aleluia. Embora tinha reservado lá mais alguns milhares de profetas, mas ele não sabia ainda. Vamos fazer o seguinte, vocês vão preparar um altar, eu preparo o meu, e o Deus que responder com fogo será digno da vossa adoração. Aleluia. Ele propôs um desafio. Ele propôs algo que pudesse fazer a diferença. Propôs algo que pudesse mostrar às pessoas o real significado de adorar a Deus, o real significado de servir a Deus. E o povo aceitou. Boa é esta palavra. Aleluia. Coloquemos em nosso coração, em nossos corações o desafio. Propomos mudança. Vamos propor mudanças ao nosso povo. Vamos propor mudança na nossa casa. Vamos propor mudança na nossa família. Vamos propor mudança na nossa igreja, no nosso arraial. Preguemos a verdade. Denunciemos o erro. Esse é o desafio da igreja moderna. Nós não podemos encarar as pessoas pelo tamanho do dízimo que elas dão. Nós não podemos encarar as pessoas se ela tem dinheiro ou não. Nós não podemos encarar, nós não podemos tratar as pessoas parcialmente. Aleluia. Oh, aleluia. Temos que tratar todos de igual forma, porque diante de Deus não tem grande, não tem pequeno. Diante de Deus não tem rico e não tem pobre. Diante de Deus não tem homem e não tem mulher. Diante de Deus não tem bonito ou feio, gordo ou magro, preto ou branco. Diante de Deus todos somos servos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu preciso de mudança. Glória a Deus. Preciso propor mudança. Doa quem doer. Doa o rei. O rei disse para Elias: é tu o perturbador de Israel? Elias falou assim: eu não, mas tu e a casa de teu pai são os perturbadores, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Doa quem doer, irmãos. Aleluia. Preguemos a verdade. Glória a Deus. Aleluia. E assim foi. Os profetas se mutilaram, se cortaram, gritaram para Baal: Baal, responde-nos. Responder como? Se tem boca, mas não fala.
Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem som algum sai da sua garganta. Como responder? Aleluia. Passando o meio-dia, ele diz: agora é minha vez. Agora é minha vez. Venham até mim, olha para mim. E depois ele toma 12 pedras. E com essas pedras ele edificou um altar em nome do Senhor. Altar fala do lugar onde se presta a homenagem, a adoração a Deus. O altar fala do lugar onde se queimava o holocausto. Altar fala do lugar reservado, um lugar santo, um lugar onde só se oferecia uma oferta para Deus. Não podia ser usado com outro fim, senão apenas para adorar a Deus, para agradecer a Deus. Altar em nossos dias remete à nossa vida em particular, irmãos. Meu coração, teu coração, tua vida, minha vida são altares do Senhor. São altares. Esses altares não podem estar com as pedras fora do lugar. O nosso altar tem que estar pronto, o nosso altar tem que estar ajustado, o nosso altar tem que estar preparado para que o nosso louvor possa ser aceito diante do Senhor, para que o nosso louvor possa ser agradável diante do Senhor. A Bíblia diz que quando se queimava a oferta sobre o altar, o holocausto sobre o altar, aquela fumaça ia subindo, e aquela fumaça subia, diz o texto que simbolicamente Deus fazia assim, ó, ele sentia o cheiro daquela oferta, e ele se alegrava, e ele atendia, aleluia, as petições do seu povo, e ele ouvia o louvor do seu povo, ele sentia a adoração do seu povo. Glória a Deus. Quantas pedras têm se separado, têm sido retiradas do nosso altar. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da tua vida, para que não falte a pedra da oração, para que não falte a pedra da obediência, para que não falte a pedra da humildade, para que não falte a pedra da santidade diante do Senhor, para que nosso altar esteja perfeito, para que o louvor que possa subir da nossa vida chegue aos ouvidos de Deus de forma suave e de forma agradável. Será que edifica o altar em nome do Senhor. Que os nossos altares, meus amados irmãos, possam ser dedicados ao Senhor. Que a nossa vida possa ser dedicada ao Senhor, para que a tua voz seja dedicada ao Senhor, o teu louvor, a tua pregação, o teu evangelismo, tudo que você fizer seja consagrado ao Senhor. Aleluia, é disso que Deus se agrada. Tudo que nós fizermos, que glorifique e que exalte o seu nome e que bendiga a sua majestade. Paulo oraram de manhã até meio-dia, clamaram, gritaram. Aí depois Elias coloca lenha, ele arruma a lenha. E sobre a lenha já falamos aqui em outra oportunidade o que significa essa lenha. A lenha alimenta a chama. Hoje nós temos fogão a gás, coisa moderna, coisa boa. Mas eu venho de uma época, de uma geração que cozinhava em fogão de lenha. Meus amados, e não é qualquer tipo de lenha que faz fogo. Tem muita lenha que só faz fumaça e não presta. Tem gente que coloca graveto, faz aquele fogaréu, de repente apaga. Tem gente que coloca palha e não faz brasas. Que tipo de lenha você está pondo no teu altar? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lembre-se que o objetivo aqui é Deus responder com fogo. E fogo na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Aleluia. A lenha aqui é o combustível que alimenta a chama do Espírito Santo sobre o nosso altar. Aleluia. O que é que alimenta a chama do Espírito Santo sobre o meu altar? É oração. Aleluia.
É intimidade com Deus, é buscar a Deus, é falar com Deus. Segundo, é a palavra de Deus, a leitura, a meditação na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo numa geração, irmãos, que não ama a palavra de Deus. Muitos dizem Senhor, Senhor, muitos vão para a igreja cantar, gritar aleluia, mas é uma geração que não ama a palavra de Deus, com raras exceções. Com raras exceções. Glória a Deus. Porque é uma geração que não frequenta a escola dominical. É uma geração que não frequenta cultos de doutrina. É uma geração que não ora. É uma geração que vive uma vida à la vontade, à vontade. Está faltando lenha. Está faltando lenha nos nossos altares. Deixa eu correr porque o tempo já me foi ali. Depois que arrumou a lenha, o profeta preparou a oferta, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Depois que ele fez tudo, preparou o altar, colocou a lenha, ele coloca então a oferta sobre o altar, sobre a lenha. Irmãos, a oferta. Outra coisa importante aqui, a oferta. E olha, não estou falando do seu dinheiro, viu? Não se preocupe. Deus não precisa do nosso dinheiro, embora a obra precise. Nós estamos falando em adoração a Deus. A oferta era aquilo que agradava, chamava a atenção de Deus. Quando a oferta era queimada, Deus se levantava do seu trono para sentir o cheiro daquela adoração, daquela oferta. Leia sobre a lei do holocausto lá no Antigo Testamento, aliás, lá no Pentateuco, nos livros da lei. Deus então se preocupa em dizer para Moisés, falar ao povo que a oferta não podia ser qualquer coisa. A oferta não podia ser, por exemplo, um bezerro cego. A oferta não podia ser um animal sarnento. Não podia ser um animal aleijado. Não podia ser um animal doente. Não podia ser um animal com nenhum tipo de defeito. Tinha que ser um animal perfeito. Aleluia. Isso fala que o nosso louvor, que a nossa adoração, ela tem que ser perfeita. Glória a Deus. Aleluia. Ela não pode vir com defeitos. Glória a Deus. A adoração não pode partir de um adorador que tem seu coração amargurado, rancoroso com as pessoas. A nossa adoração não pode partir de um coração magoado. A nossa adoração não pode partir de um coração que não perdoou o seu próximo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa adoração não pode partir de um coração que está em pecados. A adoração não pode partir de alguém que não tem a sua vida ajustada com Deus. Glória a Deus. Não pode ser cega, manca, aleijada, sarnenta, nem manchada. Depois você lê Levíticos e Deuteronômio. Deus vai estabelecer a lei do holocausto. Não pode ser qualquer coisa. E tem tanta gente levando qualquer coisa para a igreja, dizendo que está adorando a Deus. Tem tanta gente levando umas coisas estranhas, pastores, para dentro das igrejas. Tem gente levando boate para dentro das igrejas, levando disputa de baile funk gospel dentro das igrejas. Misericórdia, o que é isso? Oferta defeituosa. Tem gente levando oferta adulterada para dentro. Seguindo, versículo 34 diz que Elias mandou encher 4 cântaros de água e derramar sobre o holocausto, e fez isso por 3 vezes. Portanto, ele derramou 12 cântaros de água, 12 jarras de água sobre o holocausto.
Mais uma vez, devo reiterar que o objetivo aqui é que Deus derrame fogo. Amém, irmãos? Lembra disso? O objetivo aqui de Elias aqui é que Deus responda com fogo. E aí, um novo. O que é que tem a ver um fogo com água? Aleluia. Naturalmente falando, a água apaga o fogo. Sim ou não? Sim. Naturalmente falando, a água apaga o fogo. Humanamente falando, fogo não pega sobre a água, a não ser que ela tenha lá misturada com algum tipo de combustível. Mas Elias manda encher 12 cântaros de água e jogar sobre o holocausto. Olhou, de modo que umas valas que foram feitas ao redor, elas transbordaram de água, encharcou o altar. Bom, e aí eu fui perguntar para quem escreveu, né? Para quem autorizou a escrita disso aqui, Senhor. Por que água? Por que encher de água o holocausto, sendo que o objetivo aqui é pedir fogo? E Deus, que não fica devendo nada para ninguém, nos respondeu dizendo que água na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Jesus falou em João 7: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, o que acontece? Rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu interior. E mais embaixo João fala que ele estava dizendo isso acerca do Espírito Santo que havia de ser derramado sobre a igreja. Água é símbolo do Espírito Santo. Se a nossa oferta, se o nosso altar, ele não estiver inundado pela presença do Espírito Santo, não adianta pedir fogo, não adianta pedir resposta, não adianta orar, não adianta se retalhar, não adianta se espernear, não adianta jejuar, não adianta fazer nada, porque o fogo não desce. Aleluia. Se a minha vida estiver inundada pelo Espírito Santo, basta poucas palavras para que Deus responda com fogo a minha oração, porque o holocausto está encharcado com a presença do Espírito Santo. No original hebraico, Elias pronunciou apenas 40 palavras nesta oração que ele fez. Quantas eu disse? 40 palavras. Foi a oração de Elias, não foi aquela oração de 6 da manhã até meio-dia, como fizeram os profetas de Baal. Não foi aquela oração de Davi Miranda, que era dos dois lados do LP. Foram 40 palavras pronunciadas. Glória a Deus. E a tradução diz assim, ó, da igreja, e achando que Deus não está vendo, lê do engano. O irmão Zezão foi bem feliz porque falou aqui que Deus está vendo tudo. Não adianta se esconder de Deus. É impossível se esconder de Deus. Aleluia. A nossa adoração tem que ser perfeita e tem que ser agradável. Senão, Deus não aceita. Oh, aleluia. Deus não aceita. Pronto. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Aleluia. Glória a Deus. Oração aparentemente simples, mas carregada de alguém que tinha no seu coração a presença do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas uma oração caracterizada por alguém que tinha comunhão com Deus. Alguém cujo altar estava encharcado com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Aleluia. E quando ele profere essas palavras, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Glória a Deus. Aleluia. E lambeu a água que estava no céu. Queimou tudo, até as pedras. E o povo viu e caiu sobre seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Queremos avivamento nos nossos dias? Desejamos que Deus avive sua obra? Desejamos que Deus faça algo no meio do seu povo? Aprendamos a lidar como Elias lidou com esta situação. Aleluia. Primeiro, não se conforme. Segundo, proponha um desafio.
Terceiro, verifique como está o seu altar. Arrume se estiver precisando. Coloca lenha, combustível sobre ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Melhore sua oferta. Melhore seu louvor. Aleluia. Melhore sua adoração. Glória a Deus. Se encha do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. E depois ore. Peça a Deus para que Ele venha reavivar, começando pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço a Deus que Ele comece com a minha. Amém. Meu Deus. E você peça a Deus para que Ele comece com a tua vida. Vamos estar em pé neste momento. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Feche seus olhos.